Eu não vou começar esse vídeo dando bom dia para você, torcedor tricolor, como normalmente eu faço, porque se o assunto é Fluminense, não é um bom dia. Eu gostaria de começar esse vídeo com, ou da mesma forma, mais ou menos, como eu terminei a transmissão de ontem, dizendo que eu gostaria de voltar a sorrir em 2024. O torcedor do Fluminense quer muito voltar a sorrir em 2024. Quer ter prazer de ir ao estádio, de acompanhar o time, de assistir ao jogo, para aqueles que não podem ir ao estádio, de sentar de frente para a televisão e assistir o jogo. Mas hoje, infelizmente, a realidade é muito diferente. E é o contrário. E eu tô vendo muita gente dizer que, assim, é angustiante ver o Fluminense jogar em 2024, na maior parte do tempo. É incômodo. Gera uma inquietação. Porque a gente está há quase 5 meses, praticamente, contando depois da estreia do time principal, mesmo após a conquista de um título, a gente está há praticamente 5 meses tentando entender para onde foi o futebol do Fluminense. O que aconteceu com essa equipe, atual campeã da América, com esse time que, em alguns jogos do ano passado, encantou o Brasil, se tornou uma referência no futebol brasileiro, por mais que nem todos os jogos tenham sido brilhantes, a gente sabe disso, e nem tem que ser. O futebol não é feito só de show, de espetáculo, de grandes atuações em todos os jogos. O time ele é muitas vezes marcante por uma característica, pela sua alma, pela forma como ele atua. E quando a gente fala em referência, em ser talvez ali o grande espetáculo do Brasil no ano passado, a gente está falando disso. De alma, de essência, do prazer de vivenciar grandes momentos que um grande time de futebol pode proporcionar aos seus torcedores. Isso aconteceu no ano passado. Mas hoje a gente tem que botar o pé no chão e admitir a realidade. E quanto mais rápido todo mundo fizer isso, melhor vai ser. Dentro e fora do clube. Alguma coisa precisa ser feita. E isso tem que acontecer agora. Essa mudança, ela precisa acontecer agora. O Fluminense tem 6 pontos em 24 disputados até aqui no Campeonato Brasileiro. 6 pontos. Para um time com esse investimento, para um time com esses jogadores, é algo minimamente aceitável? O Fluminense ganhou de um time de Série A até aqui. Um time. Sabe qual foi ele? O Vasco. E ainda passou sufoco, hein? São 5 derrotas seguidas para o Botafogo. E eu vou dizer para vocês, ficou barato demais ontem. Ficou barato demais. Poderia ter sido muito pior. O Fluminense ontem poderia ter sido humilhado pelo Botafogo. Se o Botafogo tivesse sido mais competente, não vou dizer que seria igual foi aquele Vasco-Flamengo, mas assim, o Fluminense escapou de levar uma porrada muito séria ontem. O time não deu sequer um chute no gol. Um chute. Teve uma cabeçada do Marquinhos na trave, que não é considerada finalização no gol. O Fluminense foi incapaz de fazer o John fazer uma defesa. E eu acho que o que mais revolta, não sei se é o que mais revolta, mas chama muita atenção, é a forma como o Fluminense normalizou perder clássicos. Ontem o time leva o gol aos 21 do segundo tempo, já tinha sido amassado nos 15 primeiros minutos, era ataque contra defesa, era um amasso. O Fluminense leva o gol aos 21 e é incapaz de produzir qualquer coisa para mudar aquele cenário. É incapaz, assim, não consegue chuveirar a bola na área, não consegue chutar uma bola de fora da área, de brigar, nem que seja dar porrada, fazer alguma coisa. A forma como o jogo termina é melancólica, é apática. E por isso é muito revoltante. Não adianta falar, a gente trabalha muito, a gente treina muito, ninguém trabalha mais que a gente. Ninguém tá falando que não treina. Ninguém tá falando que tá de sacanagem. Mas no campo, o torcedor, nós precisamos ver isso. E o que a gente está vendo é um time hoje morto. É um time sem ideias.
É um time sem norte. O Fluminense de 2024, infelizmente, é um absoluto nada. Em pelo menos durante grande parte das partidas até hoje. Você vai tirar um primeiro tempo aqui, outro segundo tempo ali, 2, 3 lances aqui no jogo, momentos esporádicos dentro das partidas, que a gente tem que ficar catando aqui, pincelando, para justificar uma regularidade e uma realidade que está escancarada, está aí, na nossa cara. E não é uma surpresa. O jogo de ontem não é uma surpresa. A gente fica... Muitas vezes eu falei aqui, tem que buscar regularidade, consistência. O Fluminense tem regularidade desse ano. É uma regularidade de atuações ruins. É uma regularidade de uma incapacidade de se impor diante de qualquer adversário. Fluminense, qualquer time hoje que enfrenta o Fluminense normalmente joga melhor. E não é fora de casa, não. É no Maracanã também. A gente viu o Juventude. E vimos outras equipes. Todo time que enfrenta o Fluminense parece que é o Real Madrid. Tem falado isso constantemente. E tá ficando repetitivo. Mas é a realidade. Normalmente o atacante do adversário, você fala, rapaz, esse cara joga sempre assim? Não, normalmente não. É contra o Fluminense mesmo. É contra o Fluminense que isso acontece. É um time que é totalmente exposto. Porque se você se expõe muito, mas agride, cria muita chance, cria muitas oportunidades, mas não. O Fluminense hoje é um time que tem uma dificuldade enorme de criar e é totalmente exposto, totalmente desguarnecido atrás. Ontem, jogando contra um time que tem velocidade, que tem transição muito rápida, várias e várias vezes, mais uma vez, a gente viu um sistema defensivo bagunçado, os zagueiros batendo cabeça, o time atuando em linha alta, contra uma equipe que tem uma capacidade enorme de utilizar bolas longas nas costas de uma zaga lenta de Marlon e Manuel. E o Júnior Santos teve uma bola exatamente assim, que ele só perdeu o gol porque se o Júnior Santos finalizasse bem, ele não estaria no Brasil, estaria na Europa. Gente, não é exagero nenhum dizer que o Fluminense hoje ele joga um dos piores futebol do Brasil. Não é exagero dizer isso. Basta você assistir os jogos. Se você assistir, você vai ver. O Fluminense hoje ele é um time que, cara, ele pode perder assim para qualquer adversário hoje que enfrentar o Fluminense, vai fazer um jogo duro e tem boa chance de vencer. O gol que o Fluminense levou ontem, quantos a gente já viu na temporada assim? Quantos? Olha só isso aqui. Olha essa imagem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Estou contando 7 jogadores aqui. Ninguém teve a capacidade de, não vou nem dizer chegar na bola, mas de encostar no cara. O Marlon que estava ali, o Martinelli que estava por ali. Ninguém conseguiu chegar, pelo menos encostar no cara para atrapalhar o cara. E aí o Diniz dizendo no coletivo, não, que essa derrota de hoje foi diferente do Juventude, que foi diferente do empate com o Bragantino, que foi diferente contra o São Paulo, que foi diferente contra o Atlético Mineiro. Não importa. Isso tá todo mundo, não tem ninguém ligando para isso. Aliás, não importa saber o que é causa e efeito mais. É preciso uma solução. Alguém precisa dar uma solução e aceitar que hoje o Fluminense está beirando a zona do rebaixamento e ainda pode entrar porque tem times com jogos atrasados. Ele está onde merece estar. Ele está onde o futebol do Fluminense merece estar, que é lá na parte de baixo mesmo. Porque até pouco tempo a gente olhava e falava, não, pô, calma, só início do campeonato, né? As coisas vão acontecer, o time vai começar a ganhar, vai mudar. Vai acontecer. E o tempo está passando. E o tempo está passando, já foram 8 rodadas. E agora está muito evidente que está ali porque é o que o Fluminense está jogando. E conseguiu na Libertadores fazer 14 pontos porque os adversários são fracos. Mas quando a gente falava isso lá, e eu canso de falar isso, vou morrer falando isso, dá para você fazer as duas coisas. Numa vitória, num jogo que você vence, que joga mal e vence, dá para você comemorar 3 pontos, mas dá para você admitir a realidade e falar, olha, não tá bom. As falhas continuam acontecendo. O time continua não jogando bem. O time continua sendo incapaz de dominar um adversário. Mas não, quando ganha, seja qual for
não importa, ganhou, aí não pode falar mal. Eu não consigo enxergar o futebol dessa forma. E o que a gente está vendo hoje é a constatação de tudo que muita gente está falando, eu e muita gente está falando já há muito tempo. Porque estava na cara. É evidente que o time não estava jogando nada. Que jogou nada na maioria dos jogos esse ano. E aí, quando entra no Campeonato Brasileiro, quando o nível de enfrentamento começa a subir, é isso aí que acontece, que a gente está vendo. Ontem o Fernando Diniz concedeu uma entrevista coletiva, e eu vou trazer para vocês trechos aqui dessa entrevista. Mas antes, olha só isso aqui. Olhando os números aqui no Flash Score, a gente tem a noção exata do que foi o jogo. Nem sempre os números traduzem o que foi a partida. Mas a gente olha para essa posse de bola, 57% de posse de bola. O que o Fluminense faz com essa posse de bola? O quê? Quantas chances cria? Né? Foi mais um jogo desse tipo. Chutes no gol, 6-0. Chutes para fora, 11-5. É isso. O Fluminense não chutou nem uma bola no gol. Isso aqui mostra o que foi o jogo. Ataques perigosos, em tudo o Botafogo foi superior, porque foi muito superior. E quando a gente vai lá na tabela de classificação, a gente olha aqui, o Fluminense com 6 pontos e 8 jogos, o Criciúma tem 5 pontos e tem 3 jogos a menos. Se o Criciúma empatar um desses jogos, já é suficiente para jogar o Fluminense para o Z4. E a gente precisa entender que isso aqui é uma realidade. Eu acho que preciso olhar para esse cenário aqui, entender que o Fluminense não está aqui por acaso. O Fluminense está aqui porque o futebol que o Fluminense hoje joga para estar exatamente nessa posição. Se fosse diferente, seria surpresa. Essa que é a realidade. Inclusive vou deixar aqui na descrição do vídeo e também no comentário fixado, galera, o link lá para o Flash Score, que é um aplicativo super completo, tem absolutamente tudo lá sobre estatísticas, jogos, placar ao vivo. Cara, se você ainda não usa o Flash Score, eu te aconselho muito. A gente usa aqui constantemente para todas as transmissões e realmente é um app muito completo. Se você baixar o Flash Score através deste link, você ajuda, contribui demais aqui para o canal. É mais uma grande parceria que a gente tem aqui no canal do Lessa, no Jornada. Então conto muito com a ajuda de vocês também, se puderem me dar essa moral. Corre lá no Flash Score, porque realmente você não vai se arrepender. Agora a gente vai trazer a palavra aqui do técnico Fernando Diniz, que concedeu uma entrevista coletiva ontem, até de certa forma para mim, surpreendente. Assumindo a responsabilidade, dizendo que tem culpa, analisando com um mínimo de bom senso e coerência sobre o que realmente foi esse jogo, essa péssima atuação do Fluminense. Poderia ter como consequência um resultado muito pior. Mas assim, o que mais me preocupa hoje é a falta de condição que a gente está demonstrando de fazer o melhor que a gente pode. Então, não é muito o que está acontecendo com os adversários. Tem mérito. Hoje o Botafogo jogou bem, está no momento bem, bom, diferente do nosso momento, de confiança, os jogadores jogando soltos, jogando dentro do seu estádio, no seu campo, que é um campo diferente, já que favorece também, tem tudo isso. Mas o que a minha maior preocupação agora é fazer o Fluminense jogar o melhor Fluminense que possível. E aí você vai avaliar aquilo que você tem que reformular mediante quando você consegue fazer as coisas o melhor que você pode. A gente não está fazendo o melhor que a gente pode. Em alguns momentos a gente melhorou durante a temporada, mas a gente está longe de fazer aquilo que a gente fez em 22 e em 23. Só que se não está faltando trabalho de maneira nenhuma. Eu, como treinador, o time está... Obviamente que a gente está trabalhando mais, não só eu, os jogadores também, e as coisas estão acontecendo no jogo. Mas eu tenho muita confiança que elas vão acontecer. E momentos como esse de baixa, já falei mais de uma vez, é o momento da gente melhorar. Melhorar e entregar o que a gente tem que entregar para a torcida. E a gente está devendo para o torcedor, de maneira especial para o torcedor. E a gente precisa melhorar e acredito que a gente vai melhorar. Então tem muitos aspectos que a gente tem que melhorar no jogo, não é no aspecto físico, no aspecto tático, no aspecto anímico, em todos os sentidos a gente tem que melhorar. A gente pode fazer mais e pode fazer melhor em todas as fases do jogo, em todos os quesitos que compõem o jogo de futebol. A gente precisa e acredito que a gente vai melhorar sim. Repare quantas vezes ele falou em melhorar, e é um discurso um pouco diferente do que vinha sendo adotado nos últimos jogos, quando tinha um resultado. Quando tinha resultado, a gente está melhorando, a gente está evoluindo, quando na prática a gente via que assim, a evolução era quase nada, se é que tinha alguma evolução. Né? Tinha um resultado conquistado. Então o discurso vinha sendo esse. E hoje, nessa resposta, ele admite. A gente está muito abaixo, a gente não está, tem que melhorar muito, tem que evoluir muito.
É claro que é um discurso que ele sabe, ele não é bobo, ele sabe que o torcedor quer ouvir, mas muitas vezes ele foi para uma entrevista coletiva negar o óbvio. E aí tem uma outra resposta que vai meio que complementar essa também. Eu não acho que não dá para dividir o sistema defensivo, e eu dificilmente vai me ouvir falar nisso, e a maneira como eu vejo o futebol, a maneira como o time joga, todos os jogadores precisam se doar para a gente conseguir jogar bem e para poder atacar bem. Então a gente está com um problema coletivo. E tem muito jogo no Campeonato Brasileiro, falando especificamente, quando a gente vai somar os 6 meses da temporada, a gente está devendo e precisa melhorar. E não tem assim, não tem desculpa, precisa melhorar o time. Agora, hoje, assim, o que aconteceu hoje não foi a mesma coisa que aconteceu contra o Juventude, não foi a mesma coisa que aconteceu contra o Red Bull. Os jogos não foi a mesma coisa que aconteceu contra o São Paulo. O jogo de hoje foi um jogo que hoje a gente jogou bem abaixo. Bem abaixo. Hoje foi um jogo parecido que a gente jogou contra o Corinthians. Jogou bem abaixo. A gente praticamente não teve chance de ganhar o jogo. Foi um jogo que só o Botafogo teve chance de ganhar a partida. O começo ao final do jogo, praticamente. Então tem jogos que a gente. O jogo do Bragantino era um jogo que estava na nossa mão, o jogo do Atlético Mineiro estava na nossa mão, o jogo do São Paulo, no mínimo empate, era o resultado até mais justo que aconteceu no jogo. Então tudo isso é uma pontuação. Mas se você pega, falando dos 6 meses de uma maneira geral, a gente pode fazer muito melhor. E a gente tem que fazer muito melhor. Então não é defesa, meio de campo, ataque, um jogador, outro jogador. Se tivesse que você apontar para um, só tem que apontar para mim. Não apontar para o jogador. Eu sou o técnico. Não é que eu falo assim, que a responsabilidade é minha. Não é questão disso. De fato, a responsabilidade é minha. Então, assim, se for para apontar um, fala assim, não é um setor, não é o ataque, a defesa. Eu sou o treinador do time, eu estou aqui há 2 anos e pouco, a gente tem que produzir mais. É isso. Então, assim, é uma postura meio que parecida com a que ele teve no jogo contra o Corinthians, de admitir que o time está mal, de admitir falhas, de admitir erros e de chamar a responsabilidade, coisa que normalmente ele não faz, chamar a responsabilidade para a figura dele. Então, ele sabe que uma postura diferente dessa poderia resultar numa crítica ainda mais pesada, numa pressão ainda maior, e analisar o jogo com coerência, analisar o jogo da forma como realmente aconteceu, admitiu que tá todo mundo... Porque em várias entrevistas, o Diniz vinha simplesmente querendo fazer o torcedor e todos nós de idiotas, né? Divagando sobre coisas que não faziam o menor sentido. E ontem, nessa entrevista, ele teve uma postura sincera, teve uma postura honesta de admitir que o time em nenhum momento teve chance de vencer o jogo. Resumindo, que foi, de fato, uma atuação porca, foi uma porcaria. E isso não é um elogio, não, isso é o mínimo. Mas em muitas partidas, em muitas oportunidades, nem isso. Pelo contrário, era um show de horrores, era um jogo que só ele via. Mas não, ontem ele foi sincero, foi realmente sincero em relação àquilo que aconteceu em campo. Aliás, mas isso não vai resolver nada. De fato, pode não resolver nada. Mas eu acho que ameniza ou não deixa ainda maior a revolta do torcedor. De parar para assistir uma entrevista e o cara inventar um jogo que não existiu. Então, se ele admite, se todo mundo sabe que precisa melhorar, não é hoje, é ontem, agora você, Diniz, tem essa responsabilidade. Você é o treinador da equipe. E você vai ser cobrado para isso. E tem que ser cobrado. E precisa ser cobrado. E precisa haver uma mudança de fato. Que seja mudança de jogadores, que seja mudança de peças. O Diniz é o cara, ele é pago para isso. Para encontrar as soluções. E ele tem grande parcela de responsabilidade, sim, por esse momento ruim, para essas atuações ruins da equipe, assim como teve responsabilidade quando o Fluminense estava bem e conquistou a Libertadores. E se tornou um ídolo do clube, o técnico que comandou o time numa grande conquista. Assim como esses jogadores, eles foram enaltecidos, agora precisam ser cobrados. Porque eles estão num clube grande, num clube gigante. Hoje o Fluminense é um time que não tem identidade. O que é o Fluminense 2024? Você consegue dizer? Não, é um time, é o dinizismo. É um time que sai jogando bem, né, agrupado, aquela troca de passes, né, desde o campo de defesa, que chega no ataque com qualidade, que cria oportunidades. Não, nada disso. É um time que joga no contra-ataque. É um time que se defende bem, explora o contra-ataque, explora as bolas longas. É uma equipe que tem um sistema defensivo bem organizado, que sofre, mas que tem um ataque muito efetivo. Essa é a cara do Fluminense. Qual que é a cara do Fluminense 2024?
Você consegue me dizer? Infelizmente é um nada. É um nada. E o treinador, comandante do time, responsável, maior nas vitórias, nas derrotas, méritos e deméritos. É ele que precisa, junto com esse grupo de jogadores, reencontrar o caminho das vitórias, reencontrar o caminho da competitividade. O Fluminense hoje sequer é competitivo. E isso não pode ser normalizado. A hora de acordar é agora. Ou muda, ou outras coisas vão precisar mudar. Até quando os resultados do ano passado, o título da Libertadores, irão sustentar o trabalho de Fernando Diniz? Porque hoje, o trabalho do Diniz, ele é sustentado por isso. Não é pelo desempenho em 2024. Não é pelo que o time joga em 2024. Ele é sustentado pelo que ele fez nas últimas 2 temporadas. E foi muita coisa. Mas o Fluminense não pode viver mais disso. E aí vai chegar uma hora em que isso não será suficiente. E aí vai ter que ter trabalho. E aí vai ter que ter resultado. Ou é isso, ou, sinceramente, eu não sei o que pode acontecer lá na frente. Hoje, confesso para vocês, estou muito, muito preocupado com o que é o Fluminense 2024 e muito preocupado, porque eu olho para frente e sinceramente não consigo enxergar como esse time vai sair dessa situação sem dar qualquer sinal de melhora em campo. Realmente, essa atuação de ontem, Corinthians e outras desse ano, elas não são só revoltantes, elas são preocupantes. Ontem foi desesperador. Eu acho que negar isso é seguir negando uma realidade. Cada vez mais tende a nos encurralar, até que, se não acordar, se não mudar, se não se reinventar, a gente vai se deparar com um beco sem saída. Deixa aí, por favor, galera, o seu like, se inscreva aqui no canal, por favor, quem puder, o seu comentário também, que é sempre muito bem-vindo. Tamo junto e ao longo do dia a gente volta com mais informações aqui no canal do Lessa.